eu sei que Deus tem promessa para a vida de cada um aqui nesta noite. Vamos aprender. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Assentado mesmo como estamos, abra a sua Bíblia aí, se for possível, coloque, por favor, Eliabe, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Aninha, então Aninha, por favor. Ana Beatriz, Aninha. Oséias 6, 3. Sei que os irmãos conhecem o texto, mas vamos fazer menção nessa introdução mais uma vez. Diz-nos assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva ele será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Eu vou usar a parte A para nós meditarmos nesta noite, porque para mim é o conselho, um dos mais sábios que a humanidade já pôde ler, já pôde ouvir, é essa parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O verbo está conjugado, o verbo conhecer e prosseguir num presente contínuo. Não há uma interrupção. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós, os homens, dividimos a Bíblia em divisões de livros, assuntos, subdivisões de livros e assuntos, e nomeamos isso de teologia. Na realidade, a palavra teologia, o prefixo tel significa Deus no original, e logia, estudo. Então, teologia, estudo de Deus. Então, o profeta está dizendo: conheçamos e prossigamos na teologia do Senhor. Conhecer o Senhor é fazer teologia. Ainda que você não tenha praticado ou participado de um seminário, de uma sala de aula, não tenha um certificado de bacharel, de doutor, de pós-graduação, de PhD, mas se você está conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, saiba você que você é um teólogo da parte de Deus. Por quê? Porque você está conhecendo e prosseguindo ao Senhor. E por que essa palavra que ele usou, o verbo prosseguir? Porque nós iniciamos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, vindo para a escola dominical, participando dos cultos de ensino, e isso até a gente morrer ou partir para arrebatamento, nós não conseguimos alcançar a plenitude do conhecimento de Deus. Por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você participe, nós não alcançamos, porque se nós alcançássemos, Deus seria um Deus limitado, e se Ele é limitado, Ele seria qualquer coisa, menos Deus. Como Ele é um Deus infinito, conhecê-lo também se torna infinito. E nós dividimos essas Bíblias, o nosso estudo, melhor dizendo, não só a Bíblia, em muitos assuntos teológicos. E eu tentei, da parte do Espírito Santo, simplificar a ordem de 3, não significa que todos têm essa mesma ordem de estudo, mas eu achei por bem simplificar sobre uma ordem cronológica na maneira de nós estudarmos para a gente entender. Até vai nos posicionar em qual dessas 3 situações eu me encontro e você se encontra. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre as 3 colunas da salvação. Pastor, mas tem colunas? Pode ser chamado de colunas, de pilares, pode ser chamado de doutrinas, as 3 doutrinas da salvação, os 3 pilares da salvação. Qual é o primeiro pilar da salvação? A justificação. Esse é o primeiro pilar, ou a primeira coluna da salvação, a justificação.
Então nós vamos caminhar na palavra de Deus, e eu quero pedir a Aninha que me auxilie aí, junto com os assessores. Por gentileza, Romanos capítulo 3, versículos, é uma leitura extensa, do 21 ao 31. E eu gostaria de um microfone e pedir para você, pastor Walter, a sua versão é atualizada, né? A do Absen é corrigida. Eu vou pedir o seu auxílio, Absen. Ou então o pastor Valtinho pega a revista corrigida. Não, eu quero a corrigida, por favor. A ARC é. Não, eu estou falando da Bíblia dele. Obrigado. Romanos 3, 21 a 31. Vamos prestar atenção nessa leitura? Pastor Walter, por favor. Romanos 3, do 21 ao 31. Você, abra sua Bíblia, se for possível, então fique bem ligado aqui, porque o cristianismo é formado de duas colunas principais: conhecimento e decisão. Conhecimento e decisão. Toda decisão sem conhecimento, ela não tem firmeza, ela é mutável. Você decide hoje, amanhã você muda. Mas se você está embasado no conhecimento, ela se torna convicção. Por favor, pastor Walter. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. É do 21 até o 31, são 10 versículos. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Obrigado. Glória a Deus. O versículo 22 está dizendo que a justificação não veio pela lei. Veio antes da lei. A palavra justificação significa o ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado da graça, se torna digno da vida eterna. Aleluia. Justificação é pegar o culpado e torná-lo inocente. Pegar aquele que devia e pagar a sua dívida e dizer: você não deve mais. De devedor, você agora é justo. Aleluia. Então isso é o significado da salvação. E Paulo vem dizendo que ela veio antes da lei. Vamos em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu sei que a grande parte da igreja conhece, mas eu quero fazer menção aqui na tela, por favor. Efésios 2, 8 e 9. Pode ler, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obrigado. Gálatas 5, do 1 ao 4. Gálatas 5, do 1 ao 4. Do 1 ao 4? Do 1 ao 4. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Da graça
tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Glória a Deus. Paulo vem dizendo aos romanos, dizendo, olha, a justificação, ela se manteve, ela surgiu, ela foi proclamada antes da lei, pela fé. Então, qual o papel da lei na justificação? Nada mais é do que formalizar os princípios da lei. Formalizar os princípios da lei, incluindo a própria fé, incluindo a própria justificação. É tornar formal aquilo que ainda não estava, ou seja, é tornar escrito para que todos pudessem ler, gravar e guardar aquilo que já havia sido determinado por Deus, antes da lei. Abra, por favor, a sua Bíblia, coloca no telão, Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Está falando de Abraão. E Abraão é tido por nós e pelos judeus que se justificam pela lei como pai da fé. Como que ele é o pai da fé se ele foi justificado pela fé e não pela lei? É esse nó que às vezes dá na cabeça dos judeus e de muitas pessoas que ainda tentam se justificar pela lei, pelo Velho Testamento. Mas então a graça anula a lei? Jesus falou assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então Paulo está dizendo, a graça não desfaz da lei, a graça não anula a lei, a graça confirma a lei. A graça testifica que a lei é boa e é santa. Em outras palavras, ilustradamente, o Velho Testamento está na minha mão esquerda, o Novo Testamento na minha mão direita. Antes de Cristo, o Novo Testamento estava dentro do Velho Testamento, em forma profetizada. Veio Cristo, tirou do Velho o Novo Testamento, agora o Velho está no Novo, em forma cumprida, em forma estabelecida, em forma clara. Como é que você fala que testifica de Cristo, da vinda de Cristo, falando do Novo Testamento, de João 1:1? Então você reporta aos judeus e para a igreja, e para quem for necessário, que Isaías já havia profetizado que ele viria através de uma virgem. Não foi um ato aleatório, foi uma promessa e um cumprimento. Então, a graça não desfaz da lei, a graça confirma a lei. O problema é que tudo que nós falamos de rituais concernente à lei, foi cumprido em Cristo. Eles ficaram, eles não existem mais, aquilo que é rito, aquilo que é sacrifício. E o que passou para a graça? Tudo passou para a graça, mas em forma de princípios. Os princípios não mudam, são universais. Princípios foi transferido na pessoa de Cristo para a graça. Então a Bíblia é completa, a Bíblia é um todo. Então, pela fé é que existe a justificação. Por isso ela é a primeira coluna da salvação. Sem fé não existe salvação. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E não somente isso, mas também que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então é pela fé. E quando eu creio, independente do que eu fiz, eu sou justificado. Louvado seja o nome de Jesus. Sim, pastor Wagner.
Esse é Gálatas 4, nós lemos o 5. No 4 fala também. Pode colocar aí, Ana Beatriz. Para remir, deixa eu só me ver um negócio aqui rapidinho. Tá. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse é o papel de Cristo, não desfazendo da lei. Agora vamos andar mais um pouquinho. Romanos capítulo 4, verso 25, por favor. Mas aquele... 25. Esse aí é o que nós lemos. 4. 25. Verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Percebam que a primeira coisa, o primeiro ato feito pela ressurreição de Cristo não foi a regeneração e nem a santificação. O primeiro ato foi a justificação, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o inocente morrendo pelos culpados. Ainda Romanos 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa. Romanos 5. 5,16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Para a justificação. O dom veio de muitas ofensas. Todos os pecados da humanidade, eles foram cravados na cruz por Cristo para a justificação de toda a humanidade. Então percebamos que a justificação, ela está à disposição da humanidade. Ela está à disposição da igreja, e nós da igreja tomamos posse ao crermos no Cristo, mas essa justificação, ela está à disposição para todos. E a única coisa que o ser humano precisa fazer é crer. Aleluia! É crer. Ainda Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Assim que por só um homem, por uma ofensa, entrou o pecado em toda a humanidade. Mas agora, por um ato de misericórdia, veio a justificação a todos os homens. Louvado seja o santo nome de Jesus. Justificação pela fé. Ainda Romanos 9,30, por favor. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Romanos 9,30. Não buscavam. Os gentios sequer participavam da mesa dos judeus, mas alcançaram. Não pela morte de animais, não por estar no átrio do tabernáculo, não por entrar no lugar santo, não por ter acesso ao santo dos santos, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo se manifestou a justificação de todos os gentios. E nós, a igreja, somos os gentios. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, detalhe,
A Bíblia vai dizer, e não me lembro agora a referência, vocês que são bons de Bíblia me auxiliem, que essa justificação é pela fé. E de 2 povos, ele fez um. Abre, por favor, a referência, me passa aí. Ou leia, por favor, pastor Wagner, se lembrar aí, por favor. De 2 povos, ele fez um. Quais são esses povos? Os judeus e os gentios. Então, o Senhor, com a obra da justificação, ele pega judeus e gentios e faz um povo chamado Igreja Santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro e que vai morar na glória. Aleluia! É isso que ele fez, justificando gentios e judeus. Por isso que Paulo disse que nem a circuncisão e nem a incircuncisão, circuncisão está falando dos judeus, incircuncisão está falando dos gentios, é alguma coisa, mas aquele que se deixa ser circuncidado no seu coração. Em outras palavras, a circuncisão era uma aliança na carne. Hoje, a circuncisão não é mais uma aliança localizada na carne, mas é uma aliança de relacionamento entre a igreja e o Criador da igreja. Aleluia! Obrigado. Efésios 2, 13 e 14. De 2 povos ele fez um, justificando tanto judeus quanto gentios. Gentios ou gregos, se refere a nós. Mas agora, em Cristo Jesus, isso mesmo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aleluia! Que parede é essa? É que um dia chegou uma mulher cirofenícia e disse para ele: Senhor, minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Ele disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Tinham a parede, mas ele ainda não havia morrido. Ele ainda não havia trazido a justificação. Ele estava pregando, estava anunciando que ele iria ser a propiciação para gerar justificação. Aleluia! E agora ele morre, ressuscita, e aqueles que creem, judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, tornam um só povo, igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Ainda, por favor, Lucas 23, 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós temos aqui 2 malfeitores, e que na hora da morte, um deles creu. E porque ele creu, ele foi justificado. É exatamente por esse motivo e por esse exemplo que o último momento e segundo de vida de um ser humano pertence a ele e ao céu. Nós somos idôneos para pregar a salvação para quem está saudável, para quem tem vida, para quem respira, para quem ouve, para quem entende. Morreu, nós não somos juiz absolutamente de nada. Quem foi, quem não foi, quem ficou é os vivos, e quem foi, foi.
não cabe a nós julgar, porque nós não sabemos o sentimento da pessoa no último minuto. Ele pode se arrepender, ele pode pedir perdão para Jesus num cárcere, num acidente de trânsito, ofegante, sangrando. Ele pode pedir perdão para Jesus ao ser baleado, ele matou alguém, alguém atirou ele. Dá tempo dele pedir perdão, dá tempo dele dizer: Senhor, lembra de mim quando estiveres lá no teu reino. Aleluia! E Jesus responde para ele: eu te justifico e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Justificação. Alguém aceita Jesus em um dado momento, seja no presídio, seja no hospital, e não mudou ainda o vocabulário. Está lá, mas ele aceitou, ele creu, e ele morre. Pela justificação, nós os encontraremos na glória. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então a primeira coluna da salvação é ser justificado. Mas tem um negócio aqui que a gente precisa entender. Quando você vai para Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está dizendo assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia! Mas o Tiago vai escrever em capítulo 2, versículo 20, um negócio aí que... Vamos lá. Tiago, capítulo 2. Busca para nós aí. Nós estamos falando de justificação. E a gente precisa entender isso aqui, para a gente entender o contexto da palavra. Primeiro para mim, depois para saber explicar para alguém. Encontrou? Encontrou, pastor Walter? Leia aí que... Tiago 2,14. Acho que é 2,14, né? Me perdoe aí pelo versículo. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E agora? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé sem obras é morta. Então, num primeiro momento, a gente olha Paulo falando uma coisa e Tiago falando outra. O que nós temos que entender é que o assunto nosso é justificação. E Paulo está dizendo: diante de Deus, você só se justifica pela fé. E Tiago está dizendo: mas diante dos homens, você só se justifica pelas obras. Sim, pastor Zé Machado. Coloque aí, por favor. Efésios 2, 10. Porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas antes. Então, diante de Deus, eu só me justifico pela fé. Não existe obra que me justifica diante de Deus. Mas diante do meu irmão, diante da minha irmã, eu vou ser justificado pelas obras. É isso que Tiago está falando. E num outro momento a gente vai falar sobre a cruz de Cristo usando isso aqui. Mas hoje era só para mostrar sobre a justificação. Mas agora, veja bem. Então, quando alguém perguntar para você sobre Tiago e sobre Efésios, você já sabe explicar. Um é justiça diante de Deus, o outro é justiça diante dos homens. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, justificação é o primeiro passo da salvação. Mas nós fomos justificados.
e não estamos em nenhuma condição de impossibilidade, em presídio, em hospital ou numa cruz, à direita ou à esquerda de quem quer que seja. Nós estamos aqui e não sabemos o dia da nossa partida. Então agora tem um segundo passo para a salvação, que é a regeneração. A palavra regeneração significa gerar de novo. E para isso nós vamos para João, capítulo 3, versículos de 1 a 4, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. 3 do 1 ao 6 fica mais completo, por favor. João, Evangelho, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Obrigado, até aí tá bom. Percebam que Nicodemos era um discípulo, ele era um mestre também do Sinédrio, e ele foi ter com Jesus à noite. Quem estava lá além de Nicodemos e Jesus? Porque ele usa um verbo no plural. Nicodemos diz assim: bom mestre, sabemos que tu és mestre, vindo dos judeus. Sabemos, o verbo está no plural. Mas não tinha ninguém além dele e Jesus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que ele estava querendo dizer com essa fala? Todos nós do Sinédrio sabemos, conhecemos que tu és vindo de Deus, porque nenhum de nós, conhecedores, detentores, escrivães, escribas, fariseus, conhecedores de Moisés, não conseguimos fazer o que o Senhor faz. Nós usamos Moisés, nós usamos o que nós sabemos aqui, os profetas, mas nós não fazemos o milagre que o Senhor faz, os milagres que o Senhor faz. Lá nós já razoamos, nós sentamos no Sinédrio, e nós chegamos a uma conclusão: sabemos que és mestre vindo de Deus. Aí Jesus então fala para ele o seguinte: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Tem dois verbos aí importantíssimos que a gente precisa considerar. Aquele que não nascer de novo não pode ver. E o que é nascer de novo? Na sequência do diálogo, ele vai dizer para ele assim: como nascer de novo? Pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala de dois assuntos. Ele diz para ele o seguinte: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A regeneração, o gerar de novo, o novo nascimento, é nascer da água e do Espírito. Há alguns que falam e pregam e ensinam que a água é a palavra. Num outro contexto até é, e depende do contexto, você pode usar essa aplicação. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nascer do Espírito, nós vamos olhar que nascer do Espírito significa produzir os frutos do Espírito. Vamos, antes de eu entrar nisso aqui direito, ou com mais, Efésios capítulo 2, versículos
1 ao 3. Efésios 2, 1 ao 3. Vamos entender a regeneração. O nascer da água e nascer do Espírito. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os judeus, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como em outros também. Essa aqui é a condição de quem foi justificado. Agora ele vai trabalhar em nós, pela presença do Espírito, e vai nos fazer nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa produzir em nós os frutos do Espírito. E existem frutos do Espírito e existem frutos do ministério, que são totalmente diferentes uns dos outros. Fruto do Espírito, eu não vou receber do céu. Abra por gentileza a sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 5, encontre para mim os frutos do Espírito. Pastor Walter. Verso 19. Frutos do Espírito. Gálatas 5, 19. Verifica se é, por favor. Porque as obras da carne são manifestas. Dá um minutinho, não é isso não. É ver o 20, 22. Eu quero os frutos do Espírito. Frutos do Espírito, 20? 22. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. São 9 frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão ou domínio próprio, né? E domínio próprio. E por que nós rotulamos uns aos outros, nós procuramos nos conhecer uns aos outros pelos dons ministeriais? Fulano tem o dom de ensinar bem. Oh, mas ele falta pouco a voar na igreja, ele tem quase asa. Fulano prega e a igreja chora. Oh, mas é o sapatinho de fogo. Fulano, quando canta, eu sinto um arrepio que vem do calcanhar e o cabelo fica... Oh, glória, aleluia. Jesus falou assim, pelos frutos se conhece a árvore. Aleluia. Vocês não me conhecem pelo aquilo que eu prego, pelo aquilo que eu ensino. Vocês me conhecem ou me conhecerão, porque eu sou recém-chegado, pelos frutos que eu produzo na minha vida, pela forma com que eu vivo diuturnamente entre os irmãos e fora da igreja. Não rotulem ninguém pelos dons. Dons são ferramentas que Deus capacita para você fazer a obra de Deus no exercício do ministério. Seja na equipe de louvor, seja na portaria, seja pregando, seja ensinando, seja visitando. Se você orar pedindo os dons de cura insistentemente, a Bíblia diz que Ele vai te dar. A questão não é Ele te dar o dom. A questão é o que você fará com o dom que Ele te deu. Você pode usar para a glória sua, você pode usar para enriquecimento seu, você pode usar para ser um líder ovacionado, você pode usar para glorificar o nome santo dEle. E a forma com que eu uso, eu um dia prestarei conta, porque o dom não é meu, o dom não é seu, o dom é dEle. Mas conhecer, nós conheceremos pelos frutos. Um jargão que diz assim: os dons alegram o coração dos homens,
O caráter alegra o coração de Deus. Aleluia. É Obrigado, É pastor. um jargão forte isso aí. Forte, muito forte. Porque temos muitas, em ocasiões, no nosso seio, ideias preconcebidas. Né? São ideias preconcebidas daquilo, aquilo outro. E o julgamento de Deus é totalmente diferente disso aí. Exatamente. Obrigado, pastor Walter. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele diz, uma vez que você foi regenerado, que você foi justificado e já foi regenerado, e você está produzindo em você os frutos do Espírito, você agora precisa fazer parte da terceira classe da igreja. A igreja é composta de 3 classes de pessoas. Primeira classe de pessoas da igreja, que frequentam a igreja, são os visitantes, aqueles que nós convidamos e eles vêm. Segunda classe são os congregados, aqueles que estão sempre aqui, são amigos do pastor, amigo meu, amigo seu, amiga sua, gente boa. E a terceira classe são os membros, que ouviram a palavra, acreditaram na palavra, produziram os frutos do arrependimento. Esses frutos foram vistos, foram testificados, foi analisado e chegou o momento de nascer da água. Então é necessário nascer primeiro do Espírito, para depois nascer da água. Abra sua Bíblia, por favor, vamos confirmar isso. E você vai entender algumas coisas que acontecem no nosso meio. Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Aleluia. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Jesus. Perceba que o diálogo dele com Nicodemos foi: você foi justificado, você creu. Agora, só por você crer, você já pode contemplar o reino. Mas você não morreu, você permanece vivo. Então você muda o seu vocabulário, muda os ambientes que frequentava. Não mude de amizade, as amizades mudarão de você, não se preocupe com isso não. Não precisa mudar de amigo, nem de amiga. Os amigos mudarão de você, supostos amigos. A sua vida é transformada. E a vida sendo transformada, agora vem a hora de descer as águas batismais, para que você não seja nem visitante, nem congregado. Você vai ser um membro do corpo de Cristo para participar do sangue e do corpo de Cristo. Mas para ser batizado, Paulo dá uma receita. E a receita é a que ele deu para Nicodemos. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo. Sábado eu estive em mais um culto fúnebre de a mãe de um pastor amigo meu, e a família enorme lá no Jardim das Palmeiras, e nós estávamos lá falando a palavra de Deus. Para ser sepultado, primeira coisa, laudo de ausência de vida, ou no hospital, ou na clínica, onde a pessoa estiver, laudo médico. Ausência de vida. Depois, num contexto normal, velório de 24 horas, é lei. Porque existem casos de exceções em que você sepulta e a pessoa volta por alguma doença e morre asfixiado. Então, cumprindo a lei de 24 horas, se voltar, não é crime, é exceção. Você conhece isso melhor do que nós. Então, constatou a ausência de vida. Foi velado, produzindo os frutos. Agora vai confirmar tal morte, descendo as águas do batismo, para que assim como ele ressuscitou, nós também andemos em novidade de vida. Aleluia! Por que que nós temos alguns problemas nas igrejas, e não é diferente no nosso meio?
é porque antes de nascer do Espírito, nasceu das águas. Tem pessoas que foram ensinadas ou creram de alguma maneira, e eu não sei o motivo, não vou entrar nisso, que quando descem as águas batismais, a água leva o batismo, ou os pecados, melhor dizendo, a água leva o pecado, os pecados ficam todos na água e ela sai novinha. O pecado é um mal que habita dentro do ser humano, não é fora do ser humano. Não é sujeira externa. Pecado é sujeira interna. E só vai sair pela regeneração, pelo novo nascimento. E como é que vem o novo nascimento? É você se envolver com a igreja. É você se envolver com os cultos. É você perguntar, é você aprender, é você buscar conselho, é você perguntar para um, para outro, tirando as suas dúvidas. Nosso coração, ele é cheio de pontos de interrogações. Tem interrogação nova, tem interrogação velha, tem interrogação pequena, tem interrogação grande, tem interrogação de tão velha, já criou até pelo, e você nunca contou para ninguém, nunca perguntou para ninguém, nunca falou com nenhum pastor, nunca falou com o irmão, e está aí dentro de você, remoendo, como é que é isso, como é que pode ser? Não tenha vergonha das suas dúvidas, questione, pergunte, critique, mas resolva o que está dentro de você, porque faz parte da regeneração. Aleluia! Tem que tirar as dúvidas. Pastor, o papagaio da minha sogra vai ser salvo? Pergunta. Tem que saber, ué. Pastor, andar de bicicleta, de calça, de mototáxi é pecado? Eu tenho vergonha de perguntar. Vai continuar com a interrogação, criando cabelo aí dentro do seu coração. Pastor, comer carne de porco, o sábado, pergunte. Conhecimento e decisão. O conhecimento liberta, a decisão gera convicção para você caminhar. Aleluia! Quem sabe você está em casa nos assistindo, tem dúvidas no seu coração, venha para a escola dominical, converse com os obreiros, converse com os irmãos, converse com o pastor. Não tem problema você criticar aquilo que está na palavra. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo, mas criticar, duvidar, questionar sobre a palavra é direito seu para promover no seu interior a regeneração. Tem gente que, se você conversar com ele, por que ele batizou, ele fala, porque tinha um grupo batizando, e me convidaram, e eu fui e batizei. Está 30 anos na igreja, não sabe por que batizou. Aí quando você pensa que ele é crente, ele está desviado. Quando você pensa, agora foi para o mundo, ele aparece na igreja, cantando, dando glória a Deus e falando língua estranha. Você pensa que é, ele não é. Você pensa que não é, ele é. Aí tem um grupo na igreja, e eu não vou dimensionar qual que é maior, você sabe. Tem um grupo na igreja, que são trabalhadores do Evangelho, porque nasceram da água e do Espírito. E tem um grupo na igreja, que dá trabalho. Tem. E de vez em quando é a gente mesmo. Ninguém escapa disso, não. Tem dia que só o sangue na nossa vida. Nenhum de nós aqui é a flor que se cheira. Hoje eu te suporto, amanhã você me suporta. O que não pode é desistir de vir para a igreja. O que não pode é desistir de morar no céu. Aleluia. E a libertação é diária. Você queria falar? Não? Aleluia, glória a Deus. Mas nós somos assim. Igreja é lugar de gente doente sendo sarado e sarando. Igreja é lugar de gente doente sarar.
E quando elas saram, elas vão sarar outras pessoas, porque pessoas curadas curam pessoas. Mas se eu venho para a igreja e não busco a minha cura, então pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas tristes entristecem pessoas, mas pessoas alegres, para cima, positiva, ela transmite alegria, ela transmite paz, ela transmite vitória para quem estiver ouvindo ela. Sim. Aleluia. É maravilhoso. Maravilhoso. Cada um de nós tem uma forma de fazer. O importante é que a regeneração ela aconteça nas nossas vidas. Aleluia. Essa situação esses casos mal resolvidos, não solucionados, não o enfrentamento deles, gera aí aquilo que nós falamos do crente coelho. Ele não resolve a situação onde ele está, ele vai para outro lugar, e aí fica ali, né? Crente coelho, pulando de igreja em igreja, ou senão os nômades de Jesus, né? Uma temporada numa igreja, uma temporada noutra e noutra, situações que não são resolvidas, que não há um enfrentamento. Essa comunicabilidade, esse enfrentamento de resolver, é que faz o crescimento, né, prosperar na igreja. Aleluia. Então, as situações mal resolvidas, falta de comunicabilidade, né, elas expressam esse modelo de crente coelho, que fica de igreja em igreja, e os nômades de Jesus, que são aqueles sazonais, né, fica certo tempo na igreja, 3 anos, 4 anos, aí caminha 30, 40, 50 anos de cristão, com situações pendências sem resolver anterior. Dentro disso aí que o pastor Walter falou, quando você muda um ferro de quintal, a ferrugem vai colada nele. Não adianta. Então, o que você tem que fazer? Pegar um ferro e uma palha de aço e lixar o ferro até ele começar a brilhar. Porque se você falar, está enferrujado, eu vou mudar de quintal, a ferrugem vai colada. Abre aspas. Mudar de igreja não é pecado. Mudar de ministério não é pecado. Desde que os motivos sejam direcionados por Deus e você saia pela porta com a bênção do seu pastor. Aonde você for, Deus te honra, Deus te usa e Deus te prospera. O que eu não posso é deixar a coisa mal resolvida e sair por aqui, escondo ali, não quero ver ninguém, e vou embora e não volto mais. O cristão que passou pela regeneração, ele não fecha portas por onde ele passa. Ele deixa portas abertas e constrói pontes para ele ou outros passarem aonde ele passou. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou finalizar, eu espero que eu devolva faltando 7 minutos, que eu queria devolver faltando 10, pastor. Só mais um pouquinho, por favor. Terceira coluna da salvação. Primeira é justificação, segunda, regeneração e terceira agora. Eu já nasci de novo, já passei pelo batismo, já entrei em comunhão, sou membro. O que eu preciso fazer? Santificação. Abra sua Bíblia, por favor, rapidamente, em Romanos 6, 16 ao 23. Enquanto você abre, em Hebreus 12, 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje eu não tenho tempo, mas outros falarão, e na primeira oportunidade que a gente lembrar, a gente fala sobre a questão da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre, é o que está muito na mídia, muito em evidência, muita gente em Goiânia frequentando e crendo e acreditando nisso. Mas aqui está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Romanos 6, 16 ao 23 diz-nos assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Até o 23, 17. Mas graças a Deus que
tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que me é assim, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E o fruto, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Tem muita coisa para falar, mas eu quero finalizar com uma reflexão e você vai para casa pensando assim. Muita gente está dizendo, o Senhor só quer o coração. Você pode, e na frente dos pode, os adjetivos eu vou deixar a critério do seu pensamento. Pode, e alguém diz, não pode. Então, 2 Tessalonicenses 5:23, eu acho que responde o que pode e o que não pode, para a gente finalizar a questão da santificação. Depois, numa outra oportunidade, a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto. 2 Tessalonicenses 5:23. E eu vou devolver faltando 7 minutos, pastor Walter. 5:23, não tem? Então verifica para mim qual que é a referência, de repente é o primeiro. 1 Tessalonicenses, volta aí por favor. Me auxiliem. 5:23. Não, eu quero o texto que vai falar, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Qual que é? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É 1 Tessalonicenses 5:23, não é 2. Agora aqui está dizendo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha essa palavra tudo, guarda isso no seu coração. E todo o vosso espírito, espírito meu e seu, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou saber que o meu corpo, alma e espírito é repreensível ou não? Tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, Jesus, o Senhor está aprovando? E a resposta que Ele te der, você toma a sua decisão. Jesus te abençoe. Muito obrigado, pastor Walter, por mais essa oportunidade. E que Deus derrame da sua graça sobre toda a igreja. Justificação, regeneração e santificação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu anotei uma frase aqui para nós aqui. Deus conhece tudo sobre nós e ainda assim escolhe aceitar-nos mesmo quando não merecemos.
Preste atenção, vou ler de novo. Deus conhece tudo sobre nós e ainda assim escolhe aceitar-nos, mesmo quando não merecemos. A Bíblia é a única base sobre a qual estamos autorizados a nossa prática de fé ministerial, de trabalho cristão, naquilo que nós falamos, né? O código da família cristã é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus forte aí, irmãos. Estamos aprendendo, caminhando da forma de Deus, da maneira de Deus, como Deus quer. Aí vai dar tudo certo, amém? Vamos louvar ao Senhor. Deus abençoe, pastor Alberci, né, pelo o esforço de estar aqui conosco, aqui somando, nós aprendendo, né? Cada vez nós vamos aprendendo, vamos melhorando, né? O aperfeiçoamento cristão, ele nunca vai parar, nunca, nunca, nunca. Então, sempre melhorando, é isso que nós estamos aqui caminhando. Vamos louvar o Senhor também com as nossas ofertas, invista na obra de Deus, é o melhor investimento que você faz na sua vida, é investir na obra de Deus, cooperando com a obra do Senhor. Liga o violão, por favor. Aqueles 3 botões lá. Cinco, sete, sete. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver teu Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode
sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar sobre os pés, nós vamos nos despedindo. Bênção de Deus, essa palavra para os nossos corações. Entendemos que o nosso Senhor é que nos faz com que possamos prosseguir e nos fortalece. Amém? Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa riqueza aqui da Tua palavra em nossos corações. Que venhamos compreender que o Senhor é absoluto sobre terra, céus e mares, sobre nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, caminhe conosco, ó Deus amado, pedimos as Tuas mãos estendidas sobre nós e os Teus ouvidos nos ouvindo em petição, em oração, em celebração, em gratidão a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus amado, caminhar nesta palavra, ó Deus amado, viva e eficaz para a nossa vida, ó Deus amado. E o testemunho, ó Deus amado, dessa palavra, anunciando as novas, aqueles que têm sede e necessitam de Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa riqueza outra vez de estarmos na Tua casa. Muito agradecido, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, todo o domínio sobre nossas vidas. Amém.